Que episódio maravilhoso, hein, meus amigos? Novas adições, personagens que muitos fãs amam muito na obra sendo introduzidos pela primeira vez, algumas explicações de novos termos e novos poderes sendo adicionados, além, claro, de mais reuniões familiares da família Greyheart acontecendo, e houve o corte do relacionamento verdadeiro entre a Aisha e a Lilia, porque pode parecer que elas são uma mãe e filha muito afetuosas, bonitinhas, mas na verdade não é muito bem assim e eu explico isso mais tarde no vídeo. Então não vamos perder tempo e para logo comentar sobre o episódio 20 de Mushoku Tensei, mas antes disso aproveita para postar aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma edição ou lançamento, daquele tapa no dedão, eu tô contando com o seu like aqui. Para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto e dar aquela interagida marota entre a gente. E o episódio começa mostrando o deslocamento de Fitoa na visão da família do Rudeus, onde inclusive a nossa querida Sylvie estava junto com eles lá brincando com a Aisha, e todos olharam pela janela enquanto a magia perdia o controle e começa a tomar mais e mais distância, até que a Lilia pulou para proteger a Aisha e foi junto dela no teletransporte. E essa parte diferiu um pouco da novel, porque na novel eles estavam em família normalmente quando aconteceu isso, tipo, eles estavam brincando, conversando, arrumando a casa e pum, foram deslocados, eles nem perceberam o negócio vindo. Então mudou um pouco, mas eu gostei dessa dramatização, eu achei que ficou um pouco melhor eles fazerem esse negócio de todo mundo vendo, a Lilia indo proteger a Aisha, a maneira que eles manipularam a cena para deixar algo mais dinâmico, mais dramático, eu achei uma ótima mudança e adição que deixou o episódio ainda melhor do que era originalmente. E depois, durante a introdução, nós vemos a Lilia e a Aisha pós-deslocamento, tentando achar seu próprio rumo e tudo mais. E o que mais uma vez foi uma ótima adição para se colocar aqui, né, esse negócio delas caindo, andando por aí, é sempre bom essas adições que o anime coloca. E teve umas pessoas que começaram a pensar e se surpreenderam, como que nada aconteceu com elas aqui, sabe, elas são uma mãe e uma filha. Elas são duas garotas sozinhas e cansadas de viagem, como que nada aconteceu com elas e tudo mais. E é uma coisa que mais uma vez foi cortada aqui no anime, mas na novel é explicado que a Lilia é filha do mestre de um dojo. Inclusive o dojo onde o Po aprendeu a arte da espada é do pai dela. O Po aprendeu a arte da espada com o próprio pai da Lilia. Então é bem legal essas ligações. E mais voltando ao ponto principal, né, elas ficam bem porque a Lilia é muito bem treinada, tanto que antes de trabalhar na família do Rudeus, ela trabalhava em um castelo real como babá e guardiã da princesa Ariel. Então sim, a Lilia é muito bem, tipo, embora ela não possa lutar muito bem por causa de um ferimento na perna que ela recebeu, ela ainda pode se virar o suficiente para garantir a segurança dela e da sua filha tranquilamente. Tanto que o Paul fala, há um tempo atrás na obra, não sei quando que ele fala diretamente, mas ele fala que a Zenith, o Rudeus e a Lilia estariam bem. Ele estava preocupado com a Aisha e com a Norne, porque sim, a Zenith era uma aventureira, a Lilia tem muito treinamento e o Rudeus, bom, é um gênio. E então acaba a introdução e passamos para mais uma apresentação de apartamento do Rudeus. E uma coisa que eu nunca canso de assistir, cara, essas introduções de apartamentos grátis são muito boas. A única coisa ruim ali é que não tem nem cama e banheiro, mas o apartamento é muito bom, tipo, se você vê até iluminação LED roxa tem, prontinho para ter um PC Gamer ali tranquilo. E então conhecemos ele pela primeira vez. Ai ai, o Zanoba, o terceiro príncipe Tishirone. E é isso aí, meus amigos, ele apareceu finalmente, o nosso amado amante de figures. Se na Terra e na realidade existem aqueles otakus que amam e se devotam para as figuras de anime, mangás e jogos, o Zanoba é uma versão deles em um mundo medieval e com magia. O cara é simplesmente surtadaço e louco quando se trata de figures e estátuas, cara. Ele é a lenda, eu amo o Zanoba, cara, o Zanoba é muito bom. E nós temos uma séria discussão entre um amante de figures com o criador de uma figure, onde o Zanoba se submissa completamente perante o Rudeus e começa a chamar ele de Shishu. É muito bom isso, cara, sério. A relação entre esses dois, ver o começo dessa relação maravilhosa de mestre e aluno que nós tanto amamos aqui no anime está sendo muito bom, cara, é muito engraçado ver isso e eu mal vejo a hora do anime chegar nas partes mais pra frente na novel também, é muito bom isso, cara, não tem como. E então passamos para o Ruijerd e Aerys se encontrando com os soldados. E é que nem eu disse no capítulo passado, episódio passado no caso, né, que eles realmente estão tendo as suas famílias
como reféns. E aí eles pedem ajuda para eles porque o Ruijerd e Aerys tem ligação com o Rudeus e o Rudeus tem ligação com a Rox, então eles acham que o Ruijerd e Aerys podem ajudar eles a libertarem as suas famílias. E claro, o Ruijerd aceita porque a Aerys tem que cuidar da Aisha. Eu ia fazer uma piada aqui com a Aisha, com a Aerys, mas deixa quieto porque ia ser muito spoiler, para. E então entramos na parte onde o Zanoba brilha mesmo. Ele dá uma de tanque de guerra e vai direto no pescoço do Pax para poder libertar o Rudeus, para poder libertar o seu mestre de seu aprisionamento, sem nem ligar para o que os outros acham, pensam ou sabe, considera aquilo uma ameaça direta a um príncipe, né? E é quando é explicado pela primeira vez, embora tenha faltado algumas explicações que eu vou explicar e inteirar para vocês. Os Miko, as crianças abençoadas, são pessoas que nascem com poderes e alguns podem ter super força, assim como Zanoba, mas também tem outros poderes, tipo, algumas pessoas nascem podendo usar uma super magia, outros uma magia única ou uma habilidade, essas coisas. Tem várias possibilidades e poderes que os Miko têm, e é por isso que eles normalmente são tratados como tesouros pelas nações, sabem? Porque eles possuem grandes poderios militares, então as nações amam ter um Miko em sua nação, porque um Miko pode fazer uma nação inteira ruir dependendo do poder dele. E o Zanoba, que eu esqueci qual é o apelido dele, eu acho que é arrancador de pescoços, alguma parada assim, não lembro. É chamado assim porque ele sempre amou bonecas, desde criança até agora, tanto que ele fala humanos são frágeis e tudo mais. Ele sempre amou bonecas. E quando ele tinha 3 anos de idade, ele ganhou um irmão mais novo, tipo, o irmão dele tinha acabado de nascer, que era um irmãozinho, que era o quarto príncipe no caso. E aí o negócio foi que ele foi brincar com seu irmão, tipo, ele achou seu irmão mais novo bonitinho, mas ele era uma criança, né? Ele achou seu irmão mais novo bonitinho e foi brincar com ele. Só que no meio disso, ele sem querer arrancou a cabeça do seu irmão com a sua super força. Então, sim, o negócio foi muito bruto. E não foi de propósito, mas ao mesmo tempo ele também se mostrou, tipo, não ter sentido muito com aquilo. E aí a partir daquilo as pessoas trataram ele como um monstro, porque, porra, o maluco matou o irmão aos 3 anos de idade, né? Então é por isso, tipo, ele é um Miko, mas ele não é tão amado pela sua nação assim. E aí tem uma maravilhosa cena muito satisfatória do Pax sendo praticamente torturado na frente de todo mundo e tudo se resolvendo de forma maravilhosa com o Rudeus boiando sem saber o que está acontecendo, meus amigos. Muito bom. E notem, pessoal, que em todos os desenvolvimentos a Aisha estava perto deles, inclusive quando a Aerys sempre falou o nome do Rudeus de vez em quando. E então ela teria que ser muito burra para não entender isso, e como a Aisha é um gênio, ela na hora sacou que o Rudeus e o Mestre Lucanil são as mesmas pessoas. Até porque na novel ela fala isso, que foi tanta dica e tanta pista, e com a Aerys falando Rudeus, era impossível dela falar, ah, ele não é meu irmão. Então ela é um gênio, tinha muitas pistas, era impossível ela não entender isso. Então passamos para o lado de fora, quase uma despedida, onde um lado a Aisha está sofrendo uma lavagem cerebral da Aerys, e do outro lado o Rudeus recebendo seu amado tesouro divino, a calcinha da Roxy, da Lilia. E também tem um colar que é presente da Sylvie, o que deixou o clima do episódio um pouquinho mais pesado, mas é um gancho para uma linda cena de uma mini reunião familiar, mas que o Rudeus não sabe ler o clima e estraga tudo, e em vez de agradecer, ele começa a falar dos peitos da sua madrasta. É complicado, mas eu tenho que falar que a Lilia também é... né? Lilia. E tirando o Rudeus ser um sem-tato, a cena ainda é bonita de sua própria maneira, e é aqui que também tem outra diferença na novel. Aqui a Lilia também fala pro Rudeus sobre ele levar a Aisha com ele, porque ela criou a Aisha para trabalhar para ele, estar ao lado dele e tudo mais. Inclusive, ela também fala de como a Aisha vai crescer e tudo mais. A Lilia não presta, mano. Mas o Rudeus nega e diz que é melhor se ela se unir com o Paul e a Norne. Então passamos para a cena da Aisha pedindo para ir junto, e é uma cena muito bonitinha e tudo mais. E passamos então para a despedida, onde ela sempre soube quem é o Rudeus, o que é muito engraçado, principalmente quando vemos os ensinamentos errados da Lilia novamente. Ai, Lilia, você é engraçada, mano. E então temos a cena que eu olhei aquilo e falei, não pode ser. E então temos aquela cena quando a Lilia passa a mão na cabeça da Aisha e ela gosta. Tem uma explicação que foi cortada aqui, mas a Lilia é uma pessoa que não se expressa muito e não é nada carinhosa, além de sempre exigir muito da Aisha e constantemente lembrar que ela é filha da segunda esposa e que está abaixo da Norne, tanto que a Aisha mal tem tempo de brincar, porque ela está sempre treinando para aprender mais sobre cuidar da casa e ser uma empregada com a Lilia.
Então a Aisha meio que tem um complexo com isso, tanto que a mãe dela não mostra muito amor por ela, então ela sempre foi meio complexada com isso. Mas aqui, quando a Lilia dá aquela batidinha na cabeça dela, dá um sorriso pra ela e tudo mais, a Aisha vê que ela se importa com ela e ela fica feliz com isso, sabe? É meio que uma demonstração de carinho fraternal ali entre elas, que não acontece muito. Então, sem explicação, parece que elas são uma mãe e filha amorosa, mas com a explicação nós sabemos que a Lilia é uma mãe bem, né? Embora ela se importe com a filha, ela também é bem distante. E não podemos esquecer de exaltar a fofura da Aisha, que eu sempre torço para que quando eu tenho uma filha ela seja igual a Aisha, e sério que no futuro eu vou com certeza ser o pai mais feliz do mundo. E também não explicou, mas eu acho que ficou óbvio para todo mundo, né, mas a Lily e a Aisha estão indo para Milis encontrar o Paul, enquanto a Ginger e alguns outros soldados do castelo de Chirone estão escoltando elas até chegarem lá na cidade e tudo mais, né, porque a Ginger, além de ser uma cavaleira, ela ainda é uma mulher, então ela tá mais preparada para escoltar a Lilia até Milis. E então acaba o episódio. E que episódio maneiro, né, pessoal? A introdução dos micos, o nosso querido Zanoba que volta para a obra no futuro, então aguardem por isso, se bem que só em temporadas futuras mesmo. Mostrando mais o relacionamento familiar dos Greyheart. É um episódio lindo como sempre. E o Mushoku Tensei, como eu sempre falo, é maravilhoso. E com isso eu encerro o review por aqui. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia. Compartilha com todo mundo aí pra ajudar o canal a bater 20k antes do fim do ano, porque essa é a nossa meta. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!